Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje realmente não está tudo tão bem, né? O Brasil acordou com uma triste notícia, aliás, uma notícia horrível. Eu já acordei passando mal. Esse massacre da escola de Suzano é uma coisa, assim, indizível, né? Ninguém pode acreditar que 2 rapazes invadem uma escola e abriram fogo contra alunos, funcionários e machadinha, uma coisa. O desespero atingiu o Brasil inteiro. E até agora, infelizmente, 10 mortes já foram confirmadas, além das vítimas que estão internadas. A gente fica pensando, como assim, gente? Em que ponto estamos chegando? Roda aí. Uma notícia que chocou o Brasil. Guilherme Talque Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, invadiram a escola estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, e mataram 10 pessoas. O ataque ocorreu hoje por volta das 9h30 da manhã. Os 2 eram ex-alunos da escola. As armas usadas foram um revólver calibre 38, arco e flecha, conhecida como besta, e uma machadinha. Ainda deixaram no local coquetéis Molotov e uma suposta bomba. Imagens revelam o exato momento em que os criminosos estacionam em frente ao colégio e deixam o veículo calmamente. Depois, é possível ver o desespero de alunos e funcionários tentando fugir. Muito tem se falado sobre o caso, que está em processo de investigação. Mas uma pergunta fica no ar: o que motivou o crime? A gente ouviu a pergunta da Simone Garuti, mas eu não consigo responder essa pergunta. O que motivou o crime? Se alguma coisa pudesse, de alguma forma, motivar um crime desse, né? Que realmente é só se for louco. Eu não entendo, mas tudo bem. Vamos tentar entender aqui. Eu vou falar boa noite para Jorge Lordello. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Luciana. Obrigado pelo convite. Luciana, bem não tá, né? Luciana, durante o programa nós vamos trazer indícios dessa motivação. Tem muita informação de bastidor sobre o que aconteceu, quando começou esse plano, quando começou hoje a ação, que não começou no colégio, ela começa antes. Antes, claro. Eles postaram coisas. Ou seja, inclusive, esclarecer para o público tudo o que aconteceu, para que as pessoas façam uma reflexão e a gente possa entender por que 2 jovens, um de 25 e um de 17, juntos planejam um massacre dessa natureza. Ok. Vou falar boa noite para o sargento Anderson Camargo, que participou da operação. Deve estar... Eu imagino que hoje deve estar extremamente abalado. Muito obrigada por estar aqui, que não deve estar bem, está com uma carinha bem abatida. Não é fácil, né? Boa noite a todos. Não é fácil, né? De ver uma tragédia dessa, mesmo nós que lidamos com isso praticamente todo dia. Mas muito obrigado por estar aqui depois de um dia tão triste. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Doutora Marilene, ela é psicóloga, ela é escritora. Tudo bem, doutora Marilene? Tudo bem, Lu. Bem-vinda. A gente traz psicóloga aqui como se desse para entender esse tipo de coisa, né? Eu espero que você possa, pelo menos, me dar um pouco de paz, porque não tem como entender isso. É difícil. É muita maldade. É maldade. É maldade. Ainda bem que você falou isso. É maldade. Muito obrigada. Juliana Romero, ela é vizinha e ela conseguiu acolher os alunos que estavam correndo, saindo da escola, desesperados, sangrando. Eles se refugiaram na sua casa, é isso? Sim, foram 7 alunos. Parabéns por poder ajudar. Muito obrigado por estar aqui também, porque imagino que desde manhã a adrenalina já deve estar lá em cima. Ficamos o tempo todo lá. Como foi essa surpresa? Você estava na sua casa e de repente você ouviu a gritaria? Como é que foi isso? Na verdade, nós estávamos tomando um café em família. Que horas? Era cerca de 9h25, 9h30. Aí nós ouvimos tiros. Como eu tenho câmera de vigilância, nós então fomos para ver essas imagens e vimos as crianças pulando o muro, né? E, como de costume, nós abrimos o portão para ver o que estava acontecendo e socorrer.
Quando eu abri o portão, as crianças que tinham acabado de pular me viram e já foram para a minha direção. Ai, que dó. Entraram em casa gritando, chorando, pedindo socorro. Eles estavam atordoados. Imagina. Né? Nisso, outros tiros começaram a ocorrer. Então, os jovens que estavam um pouco mais distante, que viram os portões se abrindo, eles até voltaram para tentar entrar nas casas. Mas aí, quando começou os novos tiros, eles saíram e só esses entraram. Você falou que você ouviu tiro. Como é que você sabia que era tiro? Porque eu acho que se eu ouvir um tiro, eu não vou saber que é tiro. Então, na verdade, assim, eu tenho amigos policiais. Entendi. E, enfim, eu sou advogada. Entendi, já estava acostumada. Então, a gente acaba conseguindo saber o que é um tiro ou não, né? E foram vários estampidos diferentes. Eles são diferentes da... O doutor talvez saiba explicar mais. Diferente dos fogos de artifícios, né? E alguma dessas crianças, elas estavam machucadas? Não, das que entraram em casa, nenhuma estava machucada, né? 2 estavam visivelmente abaladas, em choque, assim, muito. As outras choravam, mas quando eles ouviram os novos tiros, eles passaram a chorar, a gritar muito, porque eles falavam, ele está vindo atrás da gente. Coitadinhos. E aí eu fechei o portão porque eu não sabia quem era ele. O que estava acontecendo, né? E aí, mas aí, quando eu fechei o portão, começaram a gritar socorro novamente. Aí você foi lá. Aí eu abri o portão de novo. O desespero de abrir, então aí mais 2 adolescentes entraram. Né? E aí a polícia chegou, a primeira viatura. Quanto tempo demorou para a polícia chegar? Da hora que eu abri o portão, coisa de um minuto no máximo. Da hora que eu abri o portão. O socorro foi rápido? Da polícia? Sim. Chegaram rápido? Chegamos, porque nós estávamos patrulhando ali já próximo, né? Sargento, você estava numa ronda ali perto, como é que foi a situação? Então, nós estávamos numa ronda de rotina ali, bem próximo à escola. E nos foi solicitado a ajuda, porque havia um cidadão que tinha sido baleado dentro do estabelecimento dele, que é uma loja de veículos. Que foi a primeira pessoa a pessoa a ser baleada por eles. Que era tio de um deles, não era isso? Me parece que é isso. E nós chegamos no local, depois que nos foi solicitado, entramos. Quanto tempo? 1 minuto, 2? Eu acho que nós estávamos muito próximos, não dá 2 minutos. Nós chegamos, né? Adentrei a loja junto com a minha equipe e nós vimos esse cidadão deitado. E nós colhemos informações a respeito do local e é de praxe nós perguntarmos, né, as características, para onde foi, né, para poder ter um empenho maior. Uhum. E aí nos foi dito que era um rapaz jovem, né, com as características de uma roupa preta, que adentrou ao recinto e deu 3 tiros nele. E nisso nós já solicitamos o apoio para a vítima e mais uma viatura para nos apoiar. Aí nisso nós voltamos à viatura, falamos, vamos patrulhar próximo, que com certeza eles devem estar aqui, perto. Claro. O que efetuou os disparos. E isso nós acabamos logrando o êxito, que nós estávamos muito próximos e entramos na rua, diretamente na rua da escola. E ouviram a bagunça. Então, e aí nessa rua da escola, quando nós vimos quase chegando próximo à escola, algumas pessoas, né, vizinhos, né, correndo. Eles apontavam para nós a escola. E nos foi dito lá atrás, na colha de informações, que era um rapaz e estava num veículo branco, só que eles não estavam sabendo qual tipo do veículo, somente que era uma cor branca. E em frente à escola tinha um veículo branco que depois foi visto que era um Onix. Falou, o veículo branco aqui na frente e as pessoas nos apontando, eles estão aí dentro. Aí vocês entraram na escola? Entramos de pronto, a equipe toda entrou. Mas né? Só estava você e a sua equipe? Não, só eu e mais a minha equipe, né? O cabo Diniz, a cabo Ariana, nós adentramos. Estão aqui na plateia, né? Parabéns à equipe que entrou, porque normalmente tem que esperar, né? Backup, mas vocês entraram, não teve jeito. Então, neste fato em si, normalmente a gente sempre pede apoio, mas como nós estávamos muito próximos e nós temos um procedimento de segurança para entrar no recinto, nós não entramos de qualquer jeito, né? Foi tomado todas as precauções para que a gente entrasse para a nossa segurança dentro da escola. Então, ao adentrar na escola, tinha muito adolescente já correndo para fora, pedindo ajuda. Eu vi uma moça, uma estudante que estava ensanguentada.
E já ao entrar na escola, nós vimos já os primeiros corpos do lado direito, né? Não deu para parar. Lordela, eu fico assim, abalada. Me conta mais ou menos como foi isso. Olha, é importante se ressaltar que a viatura do sargento chegou tão rápido, Luciana, e esses dois garotos, eles tinham um revólver calibre 38, 6 tiros, e 4 carregadores com mais 6 projéteis em cada carregador. Nós estamos falando de 30 cápsulas no mínimo. Nós estamos falando de 10 pessoas mortas. Talvez, se a viatura do sargento não chegasse com tanta rapidez, outras pessoas teriam morrido. Porque o plano era matar primeiro. Eu entendo que o plano começa na loja de carro, aonde o tio de um deles, o tio do Guilherme, é assassinado, e em seguida eles rumam para o colégio onde os dois haviam estudado, sendo que um deles, o Guilherme, de 17 anos, o ano passado abandonou o colégio sem nenhum motivo. Bom, então eu tenho... Desculpa, eu tenho justamente a explicação dessa primeira parte da tragédia. Coloca aí. O comerciante José Antônio de Moraes, de 51 anos, foi morto com 3 tiros antes da ação dos assassinos na escola. Ele era tio de Guilherme Talque Monteiro, de 17 anos. E foi baleado pelo próprio sobrinho no escritório de sua loja. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, o tio teria discutido com o sobrinho. Especula-se que José Antônio poderia ter tentado impedir a ação dos jovens. Logo após matar o tio, Guilherme, acompanhado de Luiz Henrique, dirigiram-se à escola para realizar o ataque. Bom, então o tio foi a primeira vítima. A primeira dúvida, e a polícia vai esclarecer, é por que o tio morreu. E aí a gente conseguiu uma série de informações em Suzano, Luciana, que são informações que podem ocorrer. São 3 informações básicas. Primeiro, o tio teria descoberto o plano. Essa é a primeira informação. Segunda informação, que o tio estaria implicando com o rapaz, porque o rapaz não estudou mais, não parou de estudar. Ele abandonou o colégio no dia passado. E a terceira informação é que o Guilherme trabalharia com o tio e foi demitido porque não era uma pessoa presente e trabalhava. Ele era o tio do menino de 17. De 17 anos. E uma coisa importante para esclarecer para o público do Super Pop. 2 garotos, um de 17 e um de 25. Na minha opinião... 25 já é homem, né? Por tudo que eu levantei, o cabeça era o de 17. Ele é que organiza, ele é que arruma a arma. Outra informação que nós tivemos. Aonde ele arrumou essa arma? Não, e o negócio lá, Um arco e flecha, um equipamento medieval. Onde que arruma isso? Um machado... Coquetel Molotov, eles criaram toda uma situação. Eles poderiam ter colocado fogo no Colégio Raul Brasil, mas o que a gente pode levantar é que o garoto de 17 anos trabalhava em Suzano num carrinho de cachorro-quente, arrecada esse dinheiro e compra a arma. Esses meninos, eles estudaram no colégio? Os dois. Um estudou, porque já tinha 25 anos, já tinha sido formado, e ele alega não, a informação é que ele não foi expulso, que ele se evadiu, ele não frequentou mais o colégio o ano passado. Mas tem algum relato de algum bullying, de ter apanhado? A gente sempre tenta entender, né? A gente até fala com a psicóloga, porque é tão absurdo. Você fica procurando uma justificativa, algo que explique um pouco. Se é que existe isso, né? É muito difícil. Mas, Luciana, as razões, elas têm raízes profundas. Raízes lá no profundas. Inferno, né? Exatamente, por aí. Então, o que impulsiona, o que pode impulsionar um jovem de 17 anos, um de 25, um homem já, como você disse, a tomar atitudes, ter comportamentos maldosos como esse, porque o que se viu diabólicos, ali... né? Exatamente. Isso não é um comportamento maldoso. Isso. Isso é coisa do demônio. Houve um esvaziamento de um ódio, de uma raiva que eles foram acumulando ao longo da vida, nessa construção da vida deles, que isso também
precisa ser investigado, analisado, Será que até teve para ser indícios? estudado. Sempre tem um indício, né? Sempre tem. Porque o que acontece? Quando você esvazia tanto ódio pelo outro, você não tem empatia, você não tem um olhar amoroso em relação ao outro, ao que você está causando de mal ao outro. Então, isso vem da construção do ser humano. Então, essa maldade toda que foi despejada ali acontece com pessoas que não desenvolveram essa empatia, essa afetividade. É um traço de psicopatia, né? Pode ser um traço de psicopatia, Não quer dizer que ele sim. seja doente mental, ele Exatamente. sabia o que ele estava fazendo. Sabia, como o doutor Lordello falou, foi tudo sendo construído já há um bom tempo. A gente tem aqui atrás, aqui no nosso telão, as fotos dos meninos que postaram nas redes sociais, né? É do Guilherme, 17 anos. Essas fotos são muito curiosas. Não, interessante, se o menino estivesse vivo, não ia poder mostrar a foto. Quer dizer, interessante aqui no Brasil. Quer dizer, as vítimas estariam mortas e o menino de 17 estaria sendo protegido agora. Porque o Brasil Lu, é assim. Olha que curioso, Lu. Olha ali, olha a foto. Lu, essa foto foi postada às 10h34. E eles entraram no colégio às 10h42. O Guilherme posta no Facebook 20 fotos, ele mascarado, ele vestido de preto e ele apontando uma arma de fogo minutos antes de entrar no Colégio Raul Brasil em Suzano. Ou seja, no caminho, sargento, eu calculo isso, que no caminho da loja onde ele mata o tio e vai para o colégio, isso é uma coisa do jovem de hoje, de se mostrar, ele pega o celular e já tinha preparado 20 fotos. Que as fotos diziam o seguinte: eu vou cometer um crime com arma de fogo. Calma, mas isso não é uma coisa do jovem de hoje, né? É uma coisa desse maluco, né? Mas vou dizer, os jovens hoje querem fazer alguma coisa, eles postam a foto. Qualquer coisa, boa ou ruim. Vem cá, mas onde arrumou essa arma? Isso aí é o quê? Um revólver 45? calibre 38. Só que ele arrumou também 4 dispositivos que carregam com muita rapidez. E aí ele teria, no mínimo, 30 projéteis de calibre 38 para fazer uso. É tipo aquela coisa que vira automático, é isso? Isso é chamado de jet loader, né? Vai recarregar bem rápido, né? E ele fez isso por várias vezes até chegar no fundo da escola. Gente, é uma coisa de louco, é um pesadelo. Não, e eu vi depois pegar uma machadinha, eu não entendi isso. Quer dizer, a pessoa no chão, a gente viu os vídeos e, inclusive, uma coisa que eu tive que assistir pro programa, mas a pessoa no chão, jogada morta, a criança, e ele... É uma coisa assim que... Lu, essas cenas não dá para mostrar na TV, porque são muito pesadas. Mas acho que o Brasil recebeu pelo WhatsApp. E essas cenas demonstram o seguinte: o rapaz de 17 anos é o primeiro a entrar e já sai atirando sem identificar as pessoas. Nisso, ele entra para dentro, porque as pessoas correram, e entra o segundo, que é o Luiz Henrique, de 25. Ele se confunde com o arco e flecha, com o caderno que ele carregava, ele pega o machado e inicialmente ele começa a agredir as pessoas que estavam baleadas. já estava no chão. Só que em questão de alguns segundos, os alunos fogem do Guilherme, que é o de 17. E aí ele começa uma saraivada com o machado, sendo que no último que ele deu, o machado ficou no garoto, o garoto sai do colégio e vai direto para o hospital com o machado enfincado em um dos seus ombros. Ou seja, os dois com uma potencialidade de ódio e querer matar. Que loucura. Eu quero colocar aí o perfil do Guilherme, não que a gente consiga entender, né? Porque realmente é uma coisa diabólica. Mas a gente... Vamos ver, né? Me ajuda aí, coloca aí. Quem era Guilherme Talque Monteiro, o adolescente de 17 anos que cometeu o massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano? O perfil numa rede social revela fotos assustadoras. Nesta imagem, o assassino aparece com uma máscara de caveira e faz gesto obsceno. Nesta outra, aparece com a mão fechada em posição de soco. Aqui segura uma arma e nesta outra aponta o revólver. Já nesta imagem, faz símbolo de arma com sua mão na cabeça. No programa de José Luiz da Atena, a mãe do adolescente afirmou que ele parou de estudar porque sofria bullying. Bullying, né, que chama? Ele comentou com você do bullying?
Ele parou de estudar, só isso. Por que ele parou? Por causa disso. De acordo com a reportagem, a mãe de Guilherme é usuária de drogas e ele foi criado pelos avós. Você falou com ele ontem? Não falei com ele, eu não sei o porquê, estou querendo saber até agora, vou descobrir agora, vou chegar na minha casa e vou falar com meu pai. Seu pai morava com ele? Então, Informações preliminares dão conta de que Guilherme sofria bullying na escola, era introvertido e 3 dias antes do massacre teria dito aos colegas: fiquem espertos. Aí a gente vê a mãe do Guilherme, né? Eu vou chamar ele de demônio porque a mãe do Guilherme, quer dizer, essa mãe que não morava com a criança, né? A criança não. O adolescente, jovem, né? Tudo indica que não morava com o pai. Com o pai. E com os avós. Exatamente. Então você vê que já não tem uma estrutura familiar. Tá, mas até aí, né? Mas eu não tem estou um monte de dizendo gente que é um não dos tem estrutura exatamente, familiar e não mas sai matando todo mundo. Né? Mas no caso, Lu, a gente olha por todos os lados, né? E da onde começou a crescer esse ódio? É muito ódio. Né? É muito ódio. Para descarregar daquele jeito, para depois usar machadinha, para arquitetar tudo isso. Então não houve uma construção de afeto, de amor, Nada. E só de ódio. Ódio, de não tenho amor próprio, não tenho amor por ninguém. Minha vida não vale nada, de ele ninguém se matou também não não vale. tem amor pela própria vida. Exatamente. Ô Lu, essa história do bullying tá mal contada. O repórter do RTV News, o Ed Polo, esteve lá agora, chegou agora aqui na emissora, eu conversei com ele, perguntei isso para ele. O Ed falou o seguinte: Lordelo, eu conversei com professores, com todo mundo. Isso não existe. Mas então o que aconteceu? É uma história que acabei. Tudo é culpa do bullying. O Ed me garantiu, ele falou: Lordelo, eu conversei com muita gente. O que a mãe falou e não está nesse áudio, ela falou o seguinte: ela falou uma frase que eu gravei. Ela falou assim: meu filho era tranquilo, meu filho era quieto, meu filho sofria bullying, ela disse, mas ela falou o seguinte: o meu filho vivia vendo jogo violento no computador. Isso ela falou que ele ficava o dia inteiro. Mas, Lordelo, todo mundo vê jogo violento. Eu sei, mas é o que ela disse. Ela Tudo falou, bem, meu mas não filho quer dizer era que um vai cara matar que não falava, ele era introspectivo, isso os alunos falavam também, e ele ficava o dia inteiro vendo jogos, esses jogos violentos de um matar o outro. Isso é um perfil um pouco desse eu acho que rapaz. pode ter inspirado, talvez na performance, mas não é porque vê jogo violento que vai matar a pessoa. A pessoa tá faltando ali um... Agora, ô Lúcio, só pra você ter uma noção, se o parafuso, né? diretor puder colocar uma foto dele que aparece, ele não foi com uma roupa qualquer. Ele foi, parece, com um vestido, com uma roupa desses heróis ou desses máscara, né? matadores de games. Será que sabe diferenciar a realidade? Porque às vezes a gente acha que um menino de 17 anos não tem muita noção do que está acontecendo. Juro, não é que é burro nem nada, mas é uma... Vocês entendem o que eu estou falando? Não tem ideia da gravidade. Só pode, porque é uma coisa... Como assim? Ele se veste para matar um monte de criança. Ele poderia ter usado uma roupa normal. Não. Os dois de preto, põe uma máscara específica de caveira. Né? Eles usam objetos e adornos como se fosse um cavaleiro. Não, ele botou uma roupa legal, aquilo é uma roupa legal. Você entendeu? Então, não é que ele colocou uma roupa qualquer. Não, eu tô com essa roupa e vou cometer um massacre. Por isso que é todo um planejamento, e você usou uma palavra que eu gostei. Parece que eles dissociaram de uma realidade. É uma coisa maluca. Eu não gosto de tal pessoa. Olha ali a roupa de caveira. Olha lá. Botou o boné pra trás, Você quer dizer, entendeu? o negócio tá tipo, estou organizado para matar. É como se fosse uma brincadeira, um filme de terror. Sim, por isso que a doutora pode explicar se talvez um problema emocional, um distúrbio psiquiátrico, mas ficar 24 horas vendo um jogo, não sei se há essa dissociação, se o cara entra nessa história. Entra na história, sim, Lordelo. Ele vive aquilo. Não são todos. Quem tem essa tendência, Lu, é que passa para isso. Já está querendo fazer e arruma, então uma desculpa. Isso, exatamente. Então aquilo só veio favorecer, estimular, impulsionar ainda mais o que ele já tem na mente dele. Então já não era bem na cabeça. Exatamente. Ele entra no jogo, doutora? Entra no jogo. Como se ele estivesse lá tendo um prazer de matar? Exatamente. Ele entra no jogo, ele vive aquilo como uma realidade. Ele se comporta, se veste, se coloca exatamente assim.
Olha, eu não tô querendo minimizar esse negócio de bullying, não, porque realmente é uma coisa muito séria. Mas não é só isso, né? Porque vamos dizer que muita gente sofreu bullying, eu sofri bullying, tem muita gente que sofreu bullying. Então não é só isso. Realmente cada um são tem vários fatores. Isso, cada um tem uma estrutura psicológica e emocional para suportar algumas coisas na vida. Então você disse muito bem, o bullying, ele não faz isso com todo mundo. Ele causa, sim, sérios danos, mas ele não leva a agir dessa forma. Ele pode, sim, ser um dos fatores. Um dos fatores. Um agravante. Um agravante, exatamente. Agora, a pessoa já tinha uma personalidade meio uma mente estranha. doente. Exatamente. Aí juntou com o bullying, aí apanhou, São aí ficou assistindo vários vídeo, fatores e aí juntou com outro que era pior que ele. Isso. Mas, que doutora, culminou nisso. O que ainda não se encaixa é que a maioria desses massacres no mundo é cometido por uma pessoa. E nesse caso não, Lu. Nós estamos falando de duas pessoas que moram na mesma cidade, que se conversam muito, e os dois entraram numa sintonia negativa, e isso é que é uma excepcionalidade. Um era o líder, né? Com certeza. Não, porque uma pessoa está com uma série de problemas, ok. Mas nós duas, vamos né? de duas. Um de 17 e um de 25. E quem manda ali, pelo que ficou muito claro, é o de 17. Ô, sargento, ao entrar, você entrou na escola, a primeira coisa que você viu? Foram corpos, né? Corpos no ali chão. Logo na entrada. E aí nós progredimos até onde ele estava, porque nos foi indicado isso, né? Inclusive por um policial militar que estava de folga no local e também foi ao local para poder ajudar. Né? Ele estava pedindo para que os adolescentes saíssem, porque eles ficaram tão desesperados que eles corriam para todos os lados. Né? Claro, não sabe. Aí indicando a saída para os alunos. E os bandidos ainda estavam vivos? Então, eles estavam ouvindo tiro ainda? Nós caminhamos ao local que eles estavam, era mais para o fundo da escola. Nós não tínhamos uma visualização direta com eles. Então vocês estavam mas com a arma sabíamos, na mão. Nós, em progressão, nós sabíamos que eles estavam no fundo da escola. Então nós continuamos a progressão e nessa progressão nós vimos mais corpos até chegar próximo a eles. E como é que é a atitude? Então você está ali com a arma na mão, entrando e tentando acalmar os estudantes ao mesmo tempo, falando o quê? Vamos saindo, calma, Sim, a polícia está aqui. Nós vamos entrando com toda a segurança e aqueles que graças a Deus conseguiram sair do local, né, nós vamos indicando, vem por aqui, vem rápido, para que nós possamos progredir, né, e diminuir a quantidade de gente no local. E aí, quando nós chegamos mais próximo deles, que ali eles não tinham mais para onde ir, que era um corredor que tinham acesso a mais 2 salas de aulas que estavam trancadas com alunos dentro, nós visualizamos, eu e a minha equipe, ela visualizou, né, que existiam mais alunos do lado de fora se escondendo dos assassinos. E os assassinos estavam onde nesse momento? E nesse momento eles estavam nesse corredor que tinha como visualizar esses outros alunos e com certeza eles também nos visualizaram. E aí? E aí nesse momento nós paramos a nossa progressão, por quê? Porque existiam outros alunos que não podiam cruzar a linha de fogo porque eles poderiam atirar contra esses alunos. Então nós paramos, fizemos a segurança, fizemos a segurança para que esses alunos viessem por trás de nós, né? Para que eles corressem, tinha em média de uns 18 a 20 alunos ali correndo, desesperados, e a gente vai como rápido. Manter a calma? Eu sei que você está acostumado com isso, mas como manter a calma? Tem que manter, né? Se nós que estamos ali, que somos o braço do Estado, né, nos propomos muitas vezes entregar até a nossa vida, né? Por pessoas que a gente não conhece, né? Ainda mais crianças, né? Eu sou pai também, então isso é complicado. Então eu vi ali um pouco dos meus filhos, os filhos do pessoal da minha equipe, né? Então a gente acaba pensando nisso. Então a gente tem que ter calma. Claro. Se eu entrar na pilha deles, como é que eu vou ajudar? Claro. Então assim, pedir para que eles viessem, eles passaram por trás de nós e nós continuamos essa progressão. Quando nós continuamos essa progressão, que com certeza ele nos viu chegando, foi onde nós ouvimos os estampidos. Quantos foram dois estampidos. Essa que eu acho que é a chave. Mas não era um revólver só? Um. E aí? Por que 2 estampidos? Porque a teoria é que o rapaz de 17 anos mata o Luiz Henrique de 25 e em seguida se suicida. Então era combinado. Muito provavelmente
poderia ser isso, né? Que era um revólver e Sim. eles estavam juntos. Sim. E aí, talvez combinado, então. E tinham bastante munição no local. Isso chama-se pacto de morte. Normalmente é feito sozinho. Tem muito homem que mata os filhos, mata a esposa e se mata. Ele fez um pacto de morte com a família, não com a família, com ele. E nesse caso, a gente chama de pacto de morte entre os dois. Porque um deles poderia, esse que estava desarmado, poderia se entregar. Não, dá a impressão, como disse o sargento, houve 2 tiros onde eles combinaram. Bom, terminamos aqui a nossa missão e agora vamos embora. Já é um absurdo. Sim. Um absurdo. Pacto. Então vocês os viram, né? Tava visualizando. Sim. E, tipo, as crianças passaram por trás, olho no olho, estão vendo os rapazes. Sim. Houve um pouco de dificuldade, porque o local que eles estavam são elementos vazados, né? Que eles, você não consegue ter a nitidez deles. Porém, esses adolescentes que correram, eles correram nos indicando. Então não tinha mais para onde ir. Eles estavam no corredor. Então eles sabiam que eles estavam cercados. Sim. Com certeza, os dois nos viram chegar, né? Como foi muito rápido a nossa ação, nós estávamos muito perto, então ele falou, eles estão chegando. Né? Nós chegamos, ouvimos os disparos, continuamos. Entraram. Quando nós chegamos a visualizar eles mesmos, já estavam no chão os dois, sangrando bastante. Ah, entendi. Aí o que nós fizemos? Nós transpomos os dois, porque no fundo existe, né, 2 salas de aula. Cheio E de essas criança. 2 salas de aula tinha mais ou menos uns 25 alunos ainda dentro da sala. Quantos anos? Em média de 15, eu acho que eles são adolescentes, né? E essas portas, para você Imagina o trauma ter dessas noção, crianças. essas portas estavam barricadas, né? Eles pegaram carteira, Inteligentes. colocaram na porta. Eu acredito que para Os professores. sim, tinha Inteligentes, professor né? também dentro da sala de aula, né? Então nós conseguimos transpor, chegamos, batemos na porta, nos identificamos como policiais militares e mesmo assim eles não queriam abrir. Imagina. Tamanho pânico. Nós insistimos, pode sair que está tudo bem, já está tudo bem. Ninguém Tiramos queria em sair. segurança, mostramos aonde era a saída, aí onde nós retornamos para ver os 2 assassinos que estavam no chão. E eles já estavam mortos. Já. Assim. Aparentemente sim, né? Mas assim. Ele não pode dizer que está morto não, também, porque né? assim a gente não tem essa autonomia, né? É Claro. por isso que é chamado SAMU, que tem o médico. O tiro foi dado em... Eu não vi a localização, né? Possivelmente poderia ser a cabeça, Olha, mas isso é a localização eu não vi. Eu recebi o vídeo, alguém, a gente não sabe quem, chegou para mim. A pessoa filmou muito perto. Gente, as pessoas filmam. Não, você não uma acredita. Coisa de louco. Quer dizer, Eu tudo acontecendo, eu não entendi isso eu não também. vou nem te E as mostrar pessoas que você não filmando dorme, lá, a Lu. pessoa caída. Não vou nem te mostrar que você não vai dormir. Mas a gente viu, e eu posso te garantir, 2 tiros na cabeça, e na cabeça é um órgão que você tem muito sangue, os 2 no chão, um do lado do outro. Mas assim, um do lado do outro, 2 tiros na cabeça, e tiro na cabeça é uma questão, ele pode não morrer naquele momento, mas é uma questão de minutos que o sangue se... foi um banho, né, sargento, o senhor viu? Sim. É um banho de sangue, que é uma região que realmente a gente sabe que mata. Então, volto a repetir, é uma coisa impressionante, chamada pacto de morte. Eles eram muito amigos? A gente sabe se eles eram Sim, muito amigos? sim, As muito- crianças conheciam... Porque se o menino de 17 anos estudou no colégio, provavelmente conhecia os meninos de 15. Então, na verdade, alguns relataram que sabiam quem eram, né? Depois, outros adolescentes que foram chegando falaram que conheciam, mas... Não comentaram se eles eram muito amigos? Não, na verdade, não. Eles estavam muito abalados. Imagina essas Então, crianças eles não estavam em depois condições pra voltar pro colégio, de imagina. estarem dando mais informações, né? Teve até uma outra que falou, a gente tem medo de retaliação. Claro. Porque não sabia se ele estava morto mesmo. Enfim, Tá. então eles estavam muito apavorados, né? Mas, assim, mora ali no bairro. O Jorginho, que Essas faleceu, crianças todas se conhecem. mora lá no bairro. Todos moram lá no bairro, né? Então, a verdade é que ninguém espera, né? Sargento, depois que tudo aconteceu, vocês continuaram averiguando. Teve alguma informação se eles eram amigos? Se isso era uma coisa que já estava sendo planejada? Falaram com os familiares? Para nós, assim, nós não temos muito essa informação, né? A gente deu deduz, tempo ainda. a gente acaba deduzindo pelas imagens, né? Até pelo a rede social que é postado, né? Mas assim, para nós não chegou a informação se eles eram amigos há muito tempo ou não. Ô, Lu, quando você quiser, a gente... 2 cadernos escolares, cada um carregava um caderno. Eu vi ali na entrada. Sabe por quê, Lu? Por quê? Olha como são malandros.
Eles entraram no colégio Fingindo com o que eram caderno, estudantes? fingindo que ou queria se matricular ou que era estudante. Então eles estavam, você entendeu? Então eles foram entrando sem a máscara, inicialmente com o caderno na mão. Mas como é que pode entrar na escola? A escola estava aberta, tem livre acesso? Como é que é isso? Havia a primeira porta, uma porta de 2 folhas, uma porta estava aberta. Depois eles entram com um caderno, 2 jovens. E esses cadernos tinham coisas escritas nesse caderno. E se você quiser, a gente teve acesso a uma informação no caderno do Guilherme. E no caderno do Guilherme, ele demonstra um amor por armas e palavras de ódio. Escreveu isso. O amor por armas e palavras de ódio. Mas ele, Lu, vou trazer aqui uma informação exclusiva para o seu programa. Ele estava tendo acesso à chamada Bíblia Satânica. E através da Bíblia Satânica, ele pegou um pedaço e ele escreveu com a letra dele. Se você me permitir, eu vou ler. E ele fala o seguinte, nesse texto que o Guilherme escreveu no caderno que ele carregava. Ele fala o seguinte, Lu: quando caminhando em território aberto, não aborreça ninguém. Se alguém lhe aborrecer, peça-o para parar. Se ele não parar, destrua-o. Doutora... Uma mente perversa, uma mente doente, pronta realmente para o ataque, para o massacre como foi. Fanáticos por armas, por esses jogos. Então já estava a cena toda montada. Uma mente doentia. Muito sério, Lu. O massacre, como disse o sargento, poderia ter sido muito pior. Tem alguma forma de ver indícios? Existem sinais. É impossível quando alguém diz, mas eu não notei nada. Só o fato do adolescente, do jovem, se retrair de uma tal forma, ficar o dia inteiro trancado dentro do quarto, no computador, não quer conversa com os pais ou com quem ele mora, não tem reação emocional, ele não te olha nos olhos. Algo está acontecendo, Lu. Só que, geralmente, algumas pessoas da família não querem ver esses sinais. Então, isso tende a crescer. É importante estar atentos aos sinais. Mas aí o que faz? Vai conversar? Vai procurar? Conversar, procura saber. Você precisa saber como que seu filho reage emocionalmente a algumas situações, o que está acontecendo na escola, como que você está lá. Você vai naqueles encontros que tem durante a semana com os filhos, almoço, jantar, tem que ter pelo menos 3 vezes por semana. Claro, você tem que ver seu filho. Exatamente. Fazer perguntas, olhar nos olhos dele, ver se você percebe alguma coisa. Mudança de comportamento. Exatamente, uma depressão. Então, é muito importante. Existem sinais aí. E quem convive com ele, o responsável, tem que estar atento a esses sinais. Luciana. Nada acontece assim. Tipo, tá dormindo e acordou e fez isso. Isso, louco. Até porque eles arrumaram a arma, eles arrumaram aquele arco e flecha, uma coisa muito estranha, sim. quer dizer, e a besta e também a machadinha, quer dizer, uma coisa Agora, eles Lu, planejaram. Ô Lu, no perfil do Guilherme, no Facebook, tem um local que põe profissão, né? Você pode pôr. Ele colocou a profissão. Qual? Criminoso do gueto. Então, Mas, doutora, a pergunta que a Luciana fez, eu queria só aprofundar mais um pouco. Os pais que estão nos assistindo, tá vendo que o filho está há muito tempo no computador, não está querendo estudar. Bom, o que o pai vai fazer? Mas isso é normal, porque é um né? garoto de 17 anos, além de conversar, aí o garoto chega e fala, não quero conversa, mas eu estou bem. O que mais o pai pode fazer? Porque identificar é uma coisa, agora tomar providência, Lu, com um garoto de 17 anos, que normalmente é arredio, que não é fácil. exatamente, mas você precisa criar situações que você traga seu filho para você. E antes dos 17, né? Exatamente, é na construção, é desde a infância, porque depois não adianta você querer, porque ele mesmo vai dizer, você nunca me deu atenção, o que você quer agora? Eu me tornei isso por sua causa. Eu sou igual a você, você não me dá atenção, eu também não te dou. Então, é uma construção desde a infância. Criar situações no ambiente familiar onde as crianças se coloquem, se expressem, se sintam amadas, se sintam aceitas, porque senão vai crescendo aquele sentimento de rejeição e pode chegar num ponto, se a mente estiver doentia, chegar nesse ponto. Mas, doutora, você sabe que é interessante? Agora me veio na cabeça um documentário que eu vi até no Netflix faz tempo, do maior criminoso dos Estados Unidos, que teve uma infância normal, de pais normais, não sofreu nenhum tipo de abuso e era um louco.
Quer dizer, acontece isso também, né? Acontece, a estrutura é a mente dele, né? Não teve nenhum tipo de abuso, nenhum tipo É de a mente, bullying? ele já nasceu assim. Era um rapaz até bonito, não sei se é o Jeffrey Dahmer, mas era um outro. Quer dizer, infelizmente, também tem isso. Tem, é estrutural. Ele tem irmãos, todos são mentalmente saudáveis, e um pode ser o psicopata da família. Agora, como dois, um sozinho é fácil entender. Que a Dois, pessoa não né? está bem. Mas dois... É porque um ali juntava força com o outro. Sim, mas né, junta doutor? força para matar... Exatamente. Espera um pouquinho, porque o que atira é agressivo, Luciana. O que está com o Eu vi machadinho aquilo. é de uma agressividade, parece é um animal. ódio. A criança tá um lá... ódio. É, eu O do vi. Machadinho era o mais velho. Não, era o mais Era o mais velho. no- O mais isso, velho. é. A vítima já estava morta no chão e ele lá... Isso, Com exatamente. uma agressividade, uma menina que corre, É agarra perversão nele mesmo. e ele quer matar a menina. Agora, um é fácil entender, doutora, mas dois... A menina, uma de camiseta branca, Sim. né, ele dá umas 3 machadadas nela, ela consegue Sim, sair. ela eu espero consegue que ela sair, esteja se bem. machucou. Agora, eu não consigo entender dois. Doutor, dois? mas E digo assim, mais, Lu. se encontraram e por afinidades mentais se uniram. E Lu, parte da mídia disse inicialmente que o carro foi roubado. Esse Onix branco não foi roubado. Era dele. Olha que loucura, não era deles, não tinha dinheiro para comprar. O Luiz Henrique, de 25, que é habilitado, alugou esse carro em Suzano, numa empresa de locação, no dia 15 de fevereiro. Para. E alugou por um mês. Ia vencer agora daqui a 2 dias. Eles estavam rodando com esse carro desde o dia 15 de fevereiro, carro alugado. Pra quê? Se eles moravam ali do lado, não? Olha onde chega isso. Hoje, eles pegam o carro alugado, vão até a loja do Jorginho, Que é o tio. que o tio, Tio. matam o Jorginho. Eu acredito que o tio desconfiou, que o tio estava ligado, apesar de mais distância, estava ligado. Eles pegam o carro alugado, que ia vencer agora, dia 15 de março, vão para o colégio cometer esse desatino. E onde que eles arrumam essas armas, esse arco e flecha, essa besta, esse machadinho? Olha, revólver, tudo? a besta é vendida na internet legalmente, porque é um brinquedo, entre aspas, mas aquilo pode matar. Aquilo é vendido legalmente. Agora, os carregadores eles conseguiram comprar, munição que eles não poderiam comprar e um 38 ilegal que eles não poderiam comprar, que acabaram comprando. Uma arma, acho que eles não conseguiram comprar 2. Compraram uma. E aí resolveram não. Então, já que nós não temos 2 armas, vamos comprar a besta, o arco e flecha. Porque você pode tentar matar também com arco e flecha. Não, vamos levar o machadinho. Vamos fazer o coquetel molotov. Gente, mas É uma loucura. Ô, sargento, eu sei que, infelizmente, é fácil de comprar uma arma ilegal, não é? Infelizmente, o acesso é fácil. Não dá pra gente mentir aqui, porque eles conseguiram. Senão não estariam armados ali, né? Quer dizer, compraram uma arma de alguém e tá tudo certo. Sim, infelizmente. Então, teve uma merendeira, a Silmara Cristina, que ela escondeu mais de 50 crianças na hora do ocorrido. Olha só ela falando. Nós estávamos servindo merenda e ali começou os pipocos, nós achamos que era bombinha, porque geralmente eles fazem isso, só que não era. Aí as crianças entraram em pânico, foi aonde a gente abriu a cozinha e começamos a colocar o maior número de crianças para dentro e começamos a fechar. Aí nós fizemos uma barricada com a geladeira ali para poder proteger as crianças e ficamos deitados no chão. Nossa, que fofa, né? Realmente, mais um anjo que nem você, que fez o que pôde. Na hora que a gente tem que ajudar, a gente ajuda. Então, mas eu acho que tem que ser regra. É regra. Nós temos que ser regra, não exceção. Né? Lá na rua, o doutor Nudella, não sei se ele tem conhecimento, porque ele ficou muito tempo em Suzano, mas aquele bairro específico, naquelas 2 escolas, o Sargento, tem muito assalto ali. Os adolescentes sofrem com muito assalto. E a minha casa, como tem câmera, a gente sempre socorre. Né? E as pessoas falam, nossa, por que vocês fazem isso? Enfrentam os bandidos. Eu falo, mas tem que ser regra. A sociedade não pode aceitar isso. Né? A gente não precisa pegar uma arma e lá matar o bandido. Eu não quero isso para mim. Mas eu também não posso ver os adolescentes ali sofrendo tudo que eles sofrem e não ajudar. Aí a minha pergunta é a seguinte, já que tem tanto problema ali, por que não tem um policiamento maior? Mas tem, mesmo porque, assim? inclusive, o sargento aqui ele vai confirmar, o batalhão é próximo de lá. E mesmo assim tem assalto? E mesmo assim, tem muitas pessoas de bicicleta
Que pega celular. São usuários de drogas, a maioria. Muitos adolescentes que são assaltados ou mulheres. Roubam para usar drogas. Eles nem chamam a polícia. Algum vizinho, né, ali no nosso quarteirão socorre, chama o pai, chama a mãe. Muitos deles não vão fazer boletim. E fica por isso mesmo, né? E são pessoas ali do bairro Nós mesmos já pegamos, bairros vizinhos, comarcas vizinhas. Nós mesmos já chegamos a pegar 3 lá, tentando roubar, e nós, os vizinhos, juntamos, pegamos, seguramos e para poder levar. Mas os 3 eram menores. E aí depois está na rua e está tudo certo. Se você me permite, pegando um gancho. Por isso que é importante, né, que as pessoas que sofrem fazer o boletim de ocorrência. Porque o policiamento ele é direcionado conforme a informação que chega. Se todo mundo que é assaltado, mesmo que seja um furto, né, roubar o celular, passou, pegou a bicicleta, o cara pegou o celular e foi embora. Se você não fizer o boletim de ocorrência, os nossos comandantes, né, as pessoas responsáveis para direcionar o policiamento para aquele local, a gente não vai ter como saber que aquele local o índice é maior. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não vou fazer porque dá trabalho, Nunca mas mais vou achar meu celular. Eu acho que dá mais trabalho você continuar sendo assaltado. Né? Se você... eu não digo você perder tempo, você está ganhando tempo. Porque você pode fazer, muitas vezes não é você, não está acontecendo com você. Mas se você direciona num sentido de fazer o boletim de ocorrência, pode ser o seu vizinho que vai se beneficiar da sua atitude. É surreal. Olha, realmente eu que viajo muito, a gente vê esse tipo de coisa. Tudo bem, essas coisas que acontecem aqui, acontecem nos Estados Unidos também. Mas é surreal que a gente não tem a liberdade de andar na rua nesse país. Eu realmente torço para que um dia isso mude. Pior, né, Luciana? Aqui nós estamos num momento, né, porque a pergunta que foi feita o dia todo lá, não tem policiamento, não tem policiamento. Eu falei, tem policiamento. Por que não tem polícia na escola? Eu falei, é humanamente impossível uma viatura em cada escola. Porque não tem guarda civil. Humanamente impossível também, né? Agora, se nós, pais, cidadãos de bem, imaginar que não podemos ir a uma escola, a uma igreja, a um hospital, então tem nós alguma vamos... coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Com certeza. Então, a questão ela é muito maior do que isso. Não, realmente... Aqui no Brasil o negócio está muito mais intrínseco. O negócio está bem difícil. Em Campinas, o ano passado, um homem entrou numa igreja importante lá de Campinas, atirou e matou várias pessoas. Quer dizer, nós tivemos aqui em São Paulo, num shopping, um estudante de medicina, no cinema, ele comprou uma submetralhadora, entrou no cinema e descarregou. Então nós temos que entender que tem pessoas que não têm saúde emocional e mental, e são pessoas que, num determinado momento, geram um ódio, uma agressividade e atacam pessoas que nem conhecem. Não há um alvo definido. Olha, a gente vai ver, porque a gente fica tentando entender se esses meninos tinham realmente algum trauma, se eles eram malucos, se eles não falavam coisa com coisa, porque o ser humano tende a querer entender ou explicar, porque não é... Para quem é do bem, eu não consigo entender como assim. Então, a gente ouviu o depoimento, muito emocionado, aliás, de um professor, chama Aguinaldo Xavier, que ele deu aula de matemática há 5 anos na escola estadual e parece que deu aula para os rapazes. Coloca aí. Boa noite, Luciana. Sou o professor Aguinaldo, leciono aqui no Raul Brasil há 5 anos. Infelizmente, presenciei essa tragédia. Eu estava na sala de aula, fazendo um trabalho com os alunos, e aí eu acolhi, na hora da confusão, alguns alunos para a sala de aula, para a tragédia não ser maior, mandando todo mundo entrar e deitar, e de olho na porta, no atirador que estava no corredor, atirando para tudo quanto é lado. É uma cena desesperadora. Eu organizo a formatura da turma aqui há uns 5 anos. E os alunos que foram vítimas, é como se fossem meus filhos, porque eu abraço essa profissão assim, sabendo que, sabe,
você gosta mesmo do que você faz. E você quer mudar a história de alguns jovens, preparando para Enem, essas coisas todas. Temos um bom retorno, porque a maioria consegue aí bolsa no Enem, vem agradecer, não só eu, como os outros professores. É uma escola referência aqui, porque nós temos aqui o Centro de Línguas. E, infelizmente, hoje veio acontecer essa tragédia aí. Coitadinho, você vê que é um professor dedicado, né? Com orgulho do que faz, quer dizer, tanta gente boa querendo que dê certo. Você viu que ele fala com amor, né, da profissão. Agora, e aí a gente fala com a psicóloga, imagina, porque, infelizmente, a vida vai continuar, como que esses alunos vão voltar para essa sala de aula? Então, como que esse professor vai continuar dando aula? Como faz? O estresse pós-traumático, ele vai pegar muitos ali, muitos, se não for a maioria, se não forem todos, precisam de ajuda terapêutica, vão precisar, porque para voltar à rotina, para essas crianças, esses adolescentes conseguirem voltar à rotina normal que eles tinham, não é fácil. Mas vai relaxar nessa escola? Exatamente. Voltar àquele equilíbrio que eles tinham não é da noite para o dia, não é com diálogo. Por mais que você se esforce, os pais, professores se esforçando num diálogo que beneficie de alguma forma, não será suficiente. Então, é muito importante, Lu, para poder conter os sintomas do estresse pós-traumático, que tenham um auxílio terapêutico. O tempo ajuda a melhorar isso? O tempo ameniza, sim, mas é importante um trabalho terapêutico para trabalhar esse trauma, para entenderem de alguma forma, elaborarem de alguma forma, para que isso não se torne sintomas físicos, doenças psicossomáticas, né? E que ninguém ali reproduza. Não, e a gente está falando aqui, mas foram 10 mortos, né? E imagina, até agora, espero que, né? Mas e os pais, né? A gente está falando os pais dessas crianças que estavam no colégio, fazendo o que deveriam estar fazendo, estudando, longe das drogas, acordaram cedo, tomaram café da manhã, foram para o colégio, estavam lá, e os pais? A gente fica... Eu, como mãe de um filho de 20 anos e um menino de 8, a gente pensa, e aí? E aí? Acabou a vida dessas pessoas. A criança estava no colégio, não estava na rua. Não tinha que acontecer isso, não é justo. Não é justo isso. Cadê a justiça? Eu não entendo. Os pais dessas crianças agora estão no inferno, estão chorando a perda, que nunca mais vão cheirar o filho, a cabeça do filho para dizer boa noite. Quer dizer, é uma dor, né? A gente que tem filho, a gente fica solidário com essa dor, é uma coisa que chega a tirar o ar, né? É uma coisa assim chocante. Eu não consigo entender, é muita maldade. E Lu, são 5 crianças, 2 funcionários, o tio também. Quer dizer, as pessoas agora estão desesperadas. É muita dor, é muita lágrima, é muito desespero, é muita pergunta, é muito tudo. Lu, eu não sei se a doutora tem o número exato, mas parece que são mais de 20 feridos, pessoas que foram feridas ou por arma de fogo ou pela machadinha. Não sei se o senhor tem informação, sargento, de quantos feridos? É aproximadamente isso mesmo, doutor. 20, né? Isso. Ou seja, muita gente ferida fisicamente também, mas o emocional não é brincadeira. Os repórteres do Rede TV News estavam dizendo, doutora, a senhora vai poder confirmar, que o povo de Suzano foi para a rua do Raul Brasil, era uma choradeira tremenda. Alguns produtores do Rede TV News estavam lá, chegaram a chorar porque a dor é muito grande, porque se trata de um colégio. Colégio é um lugar onde você deixa seu filho sagrado. E você fala, caramba, que legal. Está seguro. Meu filho está seguro, ele vai crescer como gente, vai aprender uma profissão. Quer dizer, que eu falei, está fazendo o que tinha que estar sendo feito. Mesmo, então a gente não estudando. consegue admitir que dentro de um colégio, né, por isso que havia uma comoção, e vai continuar a ter a comoção no Raul Brasil, de tanta gente, e os profissionais estavam lá observando aqueles pais que olham para o colégio e ficam, é óbvio, vão ter a partir de hoje esse receio de aparecer um maluco atirando nos garotos. E por que esses malucos? Porque realmente eu falei que era demônio, eu disse que para não falar que é demônio, ok, né? Mas por que escolhe colégio? Colégio. A pessoa vai no colégio matar a criança. Essa é a motivação. E eu vou te explicar, Luciana, como é que a polícia, agora investigando a divisão de homicídios, vai chegar a essa motivação. A polícia já se antecipou,
já ouviu mais de 20 pessoas e também já fez a apreensão dos 2 celulares e computadores dos garotos, desses rapazes. E nesses computadores vão estar a verdadeira chave, porque nessa troca de informação eles vão discutir e nós vamos saber rapidamente o que passavam na cabeça desses jovens. Vou te responder a pergunta, por que eles foram no colégio? Os 2 estudavam lá. Diz que eles se conheciam, né? Se conheciam. E eles geraram, Luciana, algum tipo de ódio contra o colégio ou as pessoas que estavam lá. Não é, doutora? Por isso foi o alvo. O alvo foi exatamente por esse motivo. Alguma coisa eles criaram na cabeça deles. Isso que eu ia falar, criaram na cabeça. Criaram na cabeça deles uma situação e o alvo era ali. Era todos ali. Alunos, professores, direção, todos como ali. Se fosse uma visão deturpada de uma situação. Exatamente. Porque nada pode ser tão grave para fazer um negócio desse, né? Exatamente. Então é uma fantasia doente, um ranço, que uma eles coisa... foram alimentando-lo durante um ano, né, doutor? 1 ano e meio. 1 ano e meio, alimentando aquilo para chegar naquele desfecho, naquele massacre. Mas o alvo era ali. E aí eu pergunto até para o sargento, você que foi treinado, a sua equipe aqui também, que está aqui, muito obrigada. Mesmo sendo treinado para isso, a gente fica abalado, né? Imagino que hoje não vai dormir. Porque, imagino, nada prepara a gente para ver uma criança nesse estado. Porque você vê uma cena que você, mesmo que você se prepare, você não quer ver. Né? Porque são adolescentes, né? E quantas vidas ali foram ceifadas por causa de quê? De nada, né? E aí a gente... eu vejo assim que, graças a Deus, que a gente pôde estar perto, a gente pôde chegar o mais rápido possível, né, porque poderia ter causado até um mal maior, né? Não sei até onde eles iriam. Se não tivesse chegado a polícia, né? Então, assim... Porque não teria parado. Não teria parado. A gente... É nessa hora que a gente se sente triste pelas famílias que perderam seus filhos, né? Muito. Porque, como você disse, né, nasceram, foram criadas, né, passaram por um processo, né, e foram para a escola não achando que isso ia acontecer. E aconteceu. E a gente se preocupa muito, né, com os jovens, porque a gente lida muito com a juventude na rua, né? A gente depara com muita coisa que a gente procura fazer o melhor para poder evitar isso, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, e todas as polícias do Brasil, eu digo, né, porque são pessoas comprometidas, né, com a causa realmente pública, né, com a vida do ser humano, porque quando a gente enverga a nossa farda, a gente enverga de verdade, que a gente traz para dentro de nós aquilo que a gente gostaria de ser tratado lá fora. Então a gente quer ser ali o braço, quer ser aquele que vai ajudar, né? E a gente deparar com uma situação dessa não é fácil para nenhum de nós, né? O policial falar que é fácil, isso não é. E eu acho que eles só pararam porque vocês chegaram, porque eu estava pensando, eles ainda tinham muita munição. Por que não continuar? Já que a graça para eles era essa, por que não continuar? Tinha muita criança para matar ainda. Eu acredito que eles só fizeram isso porque eles sentiram que a polícia estava chegando. Porque senão eles iam continuar ali brincando de videogame. Pelo fato de nós estarmos patrulhando naquele local e muito próximo, né? Porque nós cobrimos uma área bem abrangente, né? E nós estarmos naquele local ali acabou fazendo a diferença, né? Claro. Não porque somos nós, mas porque nós estávamos perto. E nós podemos ali, eu acredito sim, que evitar um mal maior, né? Porque haviam... eles iam continuar. Eu também acredito. É claro, porque eles pararam. Porque tinham crianças que nós tiramos, né? Tinham crianças nas salas de aula, né? Eles não iam parar. É que eles realmente viram que se eles não parassem, se eles não se matassem, talvez fossem apreendidos ou que eles não queriam, né? Luciana, eu só vou fazer o seguinte, Lordero, eu quero mostrar, porque teve um aluno chamado José Vitor, que a mãe dele contou como o filho conseguiu sobreviver a um ataque a machadinha. Ele se machucou muito. E o menino todo machucado conseguiu andar até o hospital. Olha só. Boa noite, Luciana. Eu sou mãe do José Vitor, um dos feridos, né? E graças a Deus, assim, ele está bem. Tudo ocorreu assim, foi uma tragédia, podemos dizer, porque ninguém espera isso, né? E ele está traumatizado, sim,
Tá vivendo... A família está vivendo momentos de suspense até, né? Porque a gente não sabe, na verdade, como é que foi. Ele me contou que entraram já atirando na escola. Eles foram ex-alunos, esses 2 rapazes, né? E ele estava com a namorada, de mão dada, ele pediu para a namorada correr. Só que a namorada correu para tentar pular o muro. Só que ele, na cabeça dele, assim, se eu voltar, eu vou levar um tiro na cabeça. Então ele olhou para o rapaz que estava com a machadinha e faca e arco e flecha. Ele falou, então eu vou preferível enfrentar o que está com a machadinha. Foi um raciocínio até lógico, né? E aí ele conseguiu sair da escola e veio até o hospital correndo. Né? Então, ele foi um dos primeiros a chegar, a falar o que havia acontecido, alertar, né, aqui no hospital. Mas, graças a Deus, agora, assim, acho que o pior já passou. Ele está muito choroso, com razão. E vamos ver, agora é trabalhar, né, a cabeça dele, a minha também, que ainda não, acho que não caiu minha ficha. Sandra, força para você. Ainda bem que, no seu caso, o seu filho está vivo, porque muitas mães não tiveram essa sorte. Agora, você imagina, a criança ainda teve esse raciocínio rápido. Pensou, revólver ou machadinha? Eu vou enfrentar o de machadinha. Ainda teve esse raciocínio, ainda foi... Ele teve uma chance, ele pensou... Quer dizer, é um pensamento absurdo, né? Você tem que decidir. Mas, eu acho que rendeu até a vida dele, né? Falou para a namorada correr e, de alguma forma, tentou se salvar. Agora, imagina a cabeça dessa criança. Luciana, a gente tem aí as pessoas mortas dentro do colégio, as lembranças que vão gerar dos funcionários e dos alunos. Né? A pessoa vai ter que estudar no Raul Brasil e vai lembrar que aqui foram mortos aqueles meus amigos, quer dizer, uma tristeza tremenda. Mas, Lu, eu queria voltar num assunto. O primeiro vídeo que caiu no WhatsApp foi o vídeo do rapaz de 17 anos entrando com a arma no saguão. E esse vídeo, ele tem um negócio tão impressionante, Luciana, porque nós estamos falando de um garoto de 17 anos, e ele está com uma arma, ele entra com uma frieza, como se aquilo fosse um videogame. Eu falei, eu vi. Uma coisa impressionante. É como se ele não tivesse, assim, sem emoção noção nenhuma, da realidade, sem né? emoção nenhuma. Tomar uma água e tal. A gente estava falando isso antes, até com a psicóloga, assistindo o vídeo, né? Nós separamos que eles estão entrando como se estivessem no playground, assim, como se nada... com um revólver, estou aqui, vamos matar, está tudo certo. Como se estivesse realmente detached, quer dizer, separados de uma situação que estava por vir, né? Olha, a cena... Quando... Olha lá, a gente está mostrando aquele entrando, tipo, essa ok, aqui, olha lá. Dá uma olhada, Luciana. Parece um videogame, parece que ele está segurando um joystick, sem nenhum tipo de piedade, sem nenhum tipo de emoção. Não, ele vai com calma, aí o outro entra, o outro maluco entra, olha, cheio de coisa na mão. Ele se embanana com tanta coisa na mão, Luciana. Aí ele joga tudo no chão e ele faz o quê? Pega a machadinha. Ele vê que a pessoa está ali, não sei se a pessoa já estava morta. E ele pratica uma coisa irracional, porque 2 pessoas no chão, gravemente feridas... Isso. E ele começa gente, que absurdo. Quer dizer, uma coisa absurda. E aí, o pior é que daqui a pouquinho vai sair aquela leva de crianças que escaparam do primeiro matador. Olha essa menina. E aí começa... Olha isso. Uma agressividade infinita. Nossa, essa menina apanhou muito, coitada. E essa... É uma loucura. Olha, e ele está dando... E todo mundo que passa, ele dá machadada. É um ódio, uma coisa espantosa. Uma coisa espantosa. Olha isso. E quando ele percebe, ele perde a machadinha. Lu, ele deu numa pessoa... A pessoa saiu com a machadinha pendurada. Ele levou a machadinha embora. Quando ele perdeu, o que ele percebeu? Pera um pouquinho, eu vou pro chefe. Eu vou ficar perto do líder, que tinha 17 anos apenas. E ele corre em direção ao Guilherme. Ele segue em direção ao Guilherme, pois o Guilherme, como disse o sargento, estava matando outras pessoas. Gente, é uma coisa de louco. Eu fico assistindo essa imagem, quer dizer, a pessoa já está no chão. Não sei se a pessoa já estava morta ali, o adolescente talvez já tivesse até morto, porque levou um tiro. E ele entra num surto.
ele começa a dar machadada na pessoa que tá morta. Quer dizer... Mas olha, Lu, provavelmente não estaria morto. Apesar de estar gravemente ferido, a pessoa ela está sangrando. A morte não é imediata como nos filmes de Hollywood. A pessoa leva um tiro, cai e morreu. Ali, ainda entendo eu que estaria com vida, mas a vontade dele era agredir, era expor para fora a sua violência, porque ele não tinha uma arma de fogo. Ele só tinha essa machadinha. O arco e flecha ele não conseguiu utilizar, porque é algo complicado, e aí ele começa a desferir a facada para jogar para fora esse ódio. É nítido, é esvaziar o ódio, sim. É nítido nas cenas. Bom, vamos tomar mais uma água aí, vai, todo mundo toma uma água, eu vou dar mais um recado, porque a gente tem que ir por partes. A gente está fazendo um reality muito importante, que a gente mexe com a saúde das pessoas, né? Você que está acima do peso, já fez tudo para emagrecer, você sabe que faz bem para a sua saúde, né? A gente tem a solução aqui. Na segunda-feira, nós convidamos a Bruna, que estava com 126 quilos e resolveu acreditar na saúde dela, eliminar tudo que ganhou após a gravidez, em troca de saúde e dinheiro também. E o reality é sua melhor versão, e hoje a Bruna foi conhecer a tropa que vai acompanhá-la durante todo o programa. Então, coloca aí um pedacinho. O fato de eu ficar desempregada colaborou com o ganho de peso, porque a gente fica muito tempo em casa, quer comer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não exercita, não sai para andar, e isso colabora, sim, com o ganho de peso. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada. Obrigada. Quanto mais a gente fica em casa, mais a gente fica parado, mais a gente não quer sair, mais a gente não quer se exercitar, então isso colabora muito. Bruna, sempre nas primeiras avaliações eu gosto de conversar com vocês sobre duas questões. Primeiro, o motivo principal que te levou a procurar minha ajuda, e segundo, sobre os seus objetivos, em questão da sua saúde, do seu corpo. O principal motivo é perder peso, né? Sei. Ganhei muito peso depois da gravidez, não consegui perder. Durante a gestação eu engordei 7 quilos. O meu problema foi depois que eu ganhei o neném. E fui ganhando mais peso com mais facilidade. Agora nós vamos fazer o seu exame físico, avaliar suas medidas. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá? Vamos. O sobrepeso da Bruna pode estar relacionado com outras doenças, né? Ao aparecimento de aumento de insulina, posteriormente um pré-diabetes e até mesmo evolução para o diabetes se não tratado. O principal cuidado dela agora seria os cuidados de exercitar-se e de fazer uma dieta adequada, com alimentação correta e também com os meus cuidados que eu vou passar para que ela consiga perder o peso e não ganhe novamente depois. Vou fazer os exames de sangue agora, para ver se está tudo bem. E é isso aí, gente. Consulta com o Dr. Tobias foi muito boa, ele me deu várias dicas para ajudar na perca de peso. Incentivou bastante. A minha maior expectativa é a qualidade de vida. Tenho um filho, tenho uma família. Veja o papai gostoso! O papai tá fazendo estrogonofe! Ai, que gostoso! A Bruna prefere salgado. Coxinha, risole, bolinho de carne com ovo. A Bruna gosta muito de estrogonofe de frango. Aproveitar, né? A última vez de um estrogonofinho maravilhoso. Última vez? Uhum. Tu vai conseguir? Hoje, claro. Duvido. Em relação à nossa rotina, a gente tem que mudar, assim, a alimentação, horários, né, e tudo mais. É muito desregrado. A gente dorme tarde, acorda tarde, come mal pra caramba. Então, acho que em relação à nossa rotina, a gente tem que mudar tudo isso. O que mais vai doer pra eu não comer é o arroz, que eu adoro arroz, e a minha coxinha com catupiry. E aí, Bruna, empolgada? Muito. Essa nova fase? Muito mesmo. Que bom. Eu queria que você começasse só para eu entender um pouquinho, entender quais estratégias vão ser melhor para a gente usar durante esse processo seu de emagrecimento. Então, o meu peso, ele oscila muito. Eu perco, ganho. Perfeito. Mas me conta um pouquinho mais de detalhes em relação ao ganho de peso. Quanto você ganhou? Engordei 40 quilos nesses 2 anos e 7 meses e não consegui mais perder. Bom, então foram 40 quilos ao longo dos últimos 2 a 3 anos, então? Isso.
Eu tenho certeza que isso implica muito numa baixa autoestima, numa relação, às vezes, não tão boa com a família, com amigos, e eu tenho certeza que a mudança na alimentação pode realmente mudar muito. E atualmente, Bruninha, como é que você se enxerga no espelho? Como é que tá a sua autoestima? A gente fica um pouco mal, né? Coloca uma roupa, não fica legal. Quer colocar um short, não acha que fique legal no corpo. Então, interfere sim um pouco. O que eu espero é realmente ajudar Bruna a ver que boa alimentação não é um bicho de 7 cabeças, que boa alimentação pode sim e é prazeroso, para que ela realmente incorpore esses hábitos, tenha as suas pequenas exceções como qualquer ser humano e realmente consiga continuar com isso e ter o máximo do emagrecimento para o resto da vida, permanecer magra. Estou saindo daqui bem confiante. Acredito sim que vou conseguir chegar no meu objetivo. Estou bem motivada a perder peso e ter uma qualidade de vida bem melhor. Gente, eu fiquei tão empolgada que eu esqueci o microfone. Aliás, eu estava pensando, vale lembrar que a cada quilo eliminado, a Bruna vai ganhar R$1.000. É isso aí, gente. Qualidade de vida e din-din no bolso. Nós estamos de volta falando hoje sobre o massacre que aconteceu na escola. Estamos todos chocados. E nada que a gente faça, né? A gente conversa, vai para os comerciais, a gente conversa e não entra. Realmente, a gente não consegue ter uma explicação plausível e nunca vamos ter, porque realmente não é uma coisa normal. Eu sei que você está com um canal aqui no YouTube e eu sei que o canal ajuda a falar de segurança. É uma coisa interessante isso, não é? A Rede TV me propôs, falou, Lordela, você precisa ter um canal aqui, né, no portal da Rede TV dizendo o seguinte, ensinando as pessoas a não serem vítimas da violência. Legal. Eles me deram o nome, o canal é muito legal, Não Caia na Roubada. Peço que você entre agora e assine. E no Não Caia na Roubada, nós damos dicas para as pessoas não serem assaltadas, furtadas, para não caírem em golpes, comprar um carro com segurança, não deixar o seu celular clonar, tudo em pílulas, no Não Caia na Roubada. Foi uma ideia da Rede TV que eu abracei e estou amando. É pela pena, isso é legal, sim. Parabéns pelo trabalho aí. Estamos de volta. Lordelo, muito obrigada. Obrigado, Lu. Deixa eu convidar todo sábado na Rede TV, Operação de Risco às 22h15. Conto com a sua audiência. Eu queria agradecer a doutora Marilene. Muito obrigada, doutora Marilene. Eu que agradeço, Lu. Eu espero que você volte num dia mais alegre. Com certeza. Vamos torcer por dias melhores. Com certeza. Eu queria agradecer também a Juliana Romero. Muito obrigada por ter sido um anjo para essas crianças. Que continue fazendo esse trabalho de caridade humana. Muito obrigada, viu? Boa sorte para você e para sua família. Eu queria agradecer ao Sargento Camargo, que está aqui me falando o quanto ele gosta do trabalho dele. Eu tenho orgulho de ter um policial que nem você, com esses olhos azuis, que vai voltar hoje vivo para sua mãe. Parabéns pela polícia e esse trabalho que você faz, viu? E pela sua equipe também que você está aqui representando. Muito obrigado. Sim, Luciana, eu que agradeço. Agradeço também o nome do coronel que está conosco aqui, né? A Cabo Ariana, o Cabo Diniz. E quero passar um recado muito rápido. Conte sempre com a Polícia Militar. Acredite que nós possamos ser pessoas que irá ajudar. A gente não veio para atrapalhar, nós viemos para ajudar. Então, nisso eu já quero agradecer ao Coronel Salles, comandante-geral da EPM, muito obrigada. E eu acredito na Polícia Militar, eu acho que nós brasileiros temos que realmente acreditar, dar força, apoiar, porque eles todos os dias estão lá, nos defendendo com o corpo, com a vida. Muito obrigada, Polícia Militar de São Paulo. E que hoje, de alguma forma, essas mães, esses pais que perderam os filhos, consigam, de alguma forma, ter um segundo de paz. Boa noite.